convitezinho aqui para... Pessoal, a gente está só aguardando aqui a Luísa entrar, que ela estava num atendimento, claro, de um cliente. Cliente sempre é prioridade. E a gente está aqui aguardando, ansioso, a presença dela para começar aí a nossa batalha, né? Mercado financeiro versus mercado imobiliário são dois temas muito atuais e polêmicos, e a gente está aí, vamos trazer aqui a visão, né, tanto do mercado imobiliário quanto do mercado financeiro. Guardando aqui só. Pronto, ela entrou aqui. Luísa, Olá, seja bem-vinda. Tudo bem? tudo bom? E você? Tudo jóia. Começando aqui um pouquinho atrasado, mas por um motivo justo, né? Já estava Com justificando aqui certeza. que cliente, né? A gente tem que dar aquele atendimento diferenciado para conseguir manter a nossa carteira e fazer esse pessoal bem rico. E a gente também. Com Luísa, certeza. Luísa, na minha plataforma, no meu Insta, a gente tem muita gente do mercado imobiliário e gerou bastante curiosidade, né, esse convite que eu fiz a você, devido a essa dúvida, né? O brasileiro, ele é muito inexperiente em investimento, em mercado financeiro principalmente, né? E esse último ano, eu acredito que esses 2 últimos anos, o mercado financeiro, ele veio, né, assim, ele está agora à flor da pele aí, está todo mundo falando e entrando e analisando bolsa e ação, e essa linguagem, né, ela está começando a ficar um pouco mais comum em roda de conversa. Antes você não ouvia ninguém falar. No restaurante, por exemplo, se falar em mercado imobiliário, em ação, o que está subindo, o que está descendo, não só em ação, mas em outros tipos de investimento. E aí esse convite veio porque o mercado imobiliário, que é o mais tradicional, o mais conhecido, também está num momento bacana. E eu disse, rapaz, vamos conversar com a Luísa para desmistificar para esse pessoal do mercado imobiliário o que é esse boom aí do mercado financeiro. E a gente aqui vai trocar uma bola, pontuar aí alguns itens que eu acho que são muito enriquecedores para ambos os mercados, né? Ambos os investimentos. Se apresenta aí, diga aí a que você veio, que eu sei que é só sucesso. Vamos lá. Primeiro, agradecer pelo convite, Michelle. Acho que vai ser realmente enriquecedor, né, fazer essa live falando de coisas tão importantes quanto investimento imobiliário e investimento financeiro. Para quem não me conhece, eu sou Luísa Trócoli, sou assessora de investimentos e sócia da BP Investimentos. A BP Investimentos hoje ela é o maior escritório da XP no Norte e Nordeste. Nós somos integrantes também do G20, então estamos entre os 20 melhores escritórios da XP no Brasil. E a gente atende não só clientes que estejam localizados no Nordeste ou no Brasil, mas também clientes que estejam em qualquer lugar do mundo. Hoje a gente tem o braço da XP Miami, o braço da XP Europa, então eu consigo atender a todo tipo de investidor, né? Eu sou brasileiro, mas não sou mais residente no Brasil, mas gostaria de fazer investimentos com a XP. Eu consigo sim, você consegue. E acho que é bacana a gente falar sobre a questão de como, né, trazer a liquidez do mercado financeiro para conseguir as oportunidades também dentro do mercado imobiliário. Uhum. É isso mesmo. Uma das coisas que quando eu conheci a Luísa, nós duas fazemos parte de um grupo que são as especialistas, e a gente tem ao longo aí desses quase 4 meses, né, trocado bastante experiência. E uma das coisas que me chamou a atenção na conversa informal que eu tive com ela foi exatamente essa luz que ela deu. Poxa,
o que mais as pessoas querem nesse momento de oportunidade, né, de janela de oportunidade para o mercado imobiliário é ter liquidez. Né? E com você tendo o seu investimento no mercado financeiro, você consegue essa liquidez para aproveitar essa janela de oportunidade do mercado imobiliário. Então, Luísa, fala para a gente, tenta aí tirar essa venda do nosso olho, o que seria um produto bacana para ter liquidez, né? Para a gente, para o investidor diversificar aí a carteira dele, trazer para esse investimento onde ele consiga ir num prazo X, ter esse valor para começar a ter esse investimento, aproveitar essas janelas de oportunidade do mercado imobiliário. O que seria bacana? Fundo imobiliário, tesouro direto, ações, o que seria legal? Isso daí, a escolha do tipo de investimento vai depender muito do perfil desse investidor, né? Se ele é uma pessoa mais conservadora, moderada ou agressiva. Mas em termos de liquidez, me estão reclamando que a nossa tela está diferente. Você está com o celular deitado, eu tô poder deixar igual. Então, peraí. Deixa. Um instante, pronto. Pronto. Agora sim. Então, voltando. Em termos de liquidez, a gente consegue produtos tanto para quem é conservador, moderado ou agressivo, né, com liquidez rápida, que você tenha fácil acesso a ele. Então, por exemplo, no mercado de ações, eu consigo ter liquidez, a liquidez ainda é +2, né? Então, se eu precisar vender hoje as minhas ações, daqui a 2 dias esse valor já está na minha conta da corretora e eu consigo transferir ele para fazer o negócio que eu precise. O que é importante saber, né? Apesar de ter uma liquidez rápida, você está no mercado de renda variável. Então, essas ações podem subir ou descer. Então, é o ideal para quem quer oportunidade? Talvez não. O ideal seria você colocar parte em ações, mas se você realmente fica operando com oportunidades no mercado imobiliário, o ideal é que você deixe esse valor em algo que oscile menos, já que você pode precisar a qualquer momento. E aí o ideal seria o quê? Seria um Tesouro Selic, né? Que a liquidez é imediata, ou um fundo de investimento em renda fixa que tem a liquidez D+0 ou D+1. O fundo imobiliário, ele também é bacana, a liquidez dele é igual a das ações. Em D+2 você consegue ter o seu recurso, mas ele também pode sofrer a oscilação da cota. Eu já ia perguntar, essa questão do fundo imobiliário. Todo mundo diz assim, eu vou investir no fundo imobiliário porque é a mesma coisa que eu vou ter um imóvel, só que eu invisto valores bem menores do que, por exemplo, eu comprar um imóvel de 500 mil reais. E aí você pensa, mas se agora a taxa do aluguel está subindo, o IGPM está estourado, né, que é o aluguel, será que vale a pena eu estar lá? Por quê? Porque eu tenho muita oferta de aluguel, o IGPM subiu, mas os aluguéis as pessoas estão segurando. Será que vale a pena? E outra coisa, os fundos, você tem determinados nichos, né? Você não tem um fundo, Exatamente. Você não investe... vou investir no fundo. O fundo é o quê? Você tem fundo de logística, né? Que são galpões, áreas de logística, você tem fundos de shopping, você tem fundos de salas comerciais. Então, você tem que ter, na verdade, uma assessoria para lhe orientar o que é melhor naquele momento. E dentro, como você falou, dentro do perfil. É mais ou menos isso? Isso. Na verdade, qual é a vantagem do fundo imobiliário em relação ao imóvel em si, né? Você compra um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, enquanto que dentro dos fundos você pode diversificar. Você pode ter parte do seu valor alocado em fundos de shopping, parte em logística, parte em fundo de fundos. Então, você consegue diversificar, você recebe os dividendos mensais, que hoje são isentos de imposto de renda, né? Então, os fundos pagam mensalmente o equivalente ao seu aluguel. Cai todo mês, ele pinga lá na sua conta, de acordo com a quantidade de cotas que você tenha. E, além disso, você não tem a dor de cabeça de estar alugando o imóvel, né? Porque quando você é proprietário, você ou vai entregar para que alguém faça essa gestão, no caso, uma imobiliária, ou você mesmo vai ter que tomar a frente e procurar alguém para ser o seu inquilino, correndo o risco de ter uma quebra de contrato antes do que você do que você planejou, né? Correndo o risco de ter inadimplência. Você tem alguns riscos a mais que são inerentes ao negócio, que no fundo imobiliário você não vai precisar
acompanhar isso de perto, porque tem um gestor que já faz isso por você. Pode acontecer inadimplência num fundo imobiliário? Sim, né? Um fundo imobiliário de shopping. Pode ser que em algum momento ele tenha uma vacância. Não vai ser, ele pode ter um inquilino que fique inadimplente, pode acontecer, mas no momento que esse inquilino pagar, os cotistas vão receber esse dividendo normalmente, como pode acontecer uma vacância, né? Pode ter um prédio empresarial ou um shopping que esteja com salas mais vazias ou lojas que foram entregues, isso vai aumentar a vacância do shopping. Aumentou a vacância do shopping, provavelmente vai reduzir o seu valor de dividendo mensal, mas a partir do momento que ele consiga colocar um novo inquilino, ele aumenta novamente esse dividendo. Entendi. Nesse momento agora que a gente ainda está vivendo a pandemia, mas nesse momento onde nós tivemos aí 4 meses praticamente de loja, de shoppings fechados, né? Sem faturamento. A gente percebe hoje andando nos shoppings aqui em Fortaleza, pelo menos, lojas vazias, fechadas mesmo. Muita gente não aguentou esse período aberto, né? E fechou. Você acha, assim, do teu ponto de vista, pelo que tu está vendo aí do aquecimento do mercado, porque, por exemplo, no mercado imobiliário, nós estamos num momento de crescente. Por incrível que pareça, essa pandemia, ela aflorou muito a vontade das pessoas de comprarem o seu imóvel, de investir em imóvel, de ter aquela coisa de pensar, de aproveitar a oportunidade, porque como estão acontecendo alguns lançamentos, esses lançamentos eles não estão com o mesmo preço dos produtos ainda em estoque nas construtoras. Então o pessoal está assim, indo para cima mesmo dos imóveis. E aí eu queria entender um pouquinho do cenário, do que tu está vendo como tendência. Tu acha que nesse caso dos fundos que são atrelados aos shoppings, você acha, assim, pelo que você está vendo aí na curva de crescimento, que é uma tendência esses shoppings retomarem? Ou nesse momento você acha que é mais confiável você investir nos fundos de, por exemplo, salas comerciais ou mesmo de galpões, que é uma coisa que... galpões logísticos, né? Que é uma coisa que eu não vi crise em galpão logístico. Em compensação, shopping, eu vi que deu uma caída. Isso, o shopping ele sofreu, né? Ele sofreu durante o lockdown, sofreu bastante, mas eu acredito sim na retomada, porque eu acredito que houve uma injeção muito grande de dinheiro na economia e esse dinheiro ele ainda está represado, né? As pessoas ainda têm receio de sair tudo, mas a partir do momento que sai a vacina, a retomada vai ser muito rápida em termos comerciais. Não, eu acompanhei também. Acompanhei a bolsa esses dias, foram uma semana caindo e essa semana já, depois que saiu as eleições. Pfizer, né? Não, e as Pfizer, eleições, né? Foram as duas A coisas. tendência da vacina, a eleição deu uma disparada e está mantendo, né? Está na alta. Então, essa volatilidade é que muitas vezes o investidor tradicional não aguenta a pressão, né? Ele fica logo cai em desespero quando vê caindo e aí já entra em pânico. No caso do Brasil, Luísa, que a gente tem tudo é muito, às vezes o presidente da República ele dá uma declaração e a bolsa cai, né? Tudo é motivo de subida ou descida. O que tu acha, assim, para tranquilizar essas pessoas, né, que têm esse investimento na bolsa, que estão aí flutuando e preocupadas, o que você acha? Na minha leitura de leiga, né, de curiosa, o que eu acho? A bolsa ela cresce caindo, né? Assim, pelo histórico que eu vi ao longo dos anos, ela cresce caindo. Então, é uma coisa que é meio... você tem que ter sangue frio, sangue de barata. O que tu acha aí de tendência da Bolsa? Se vai ter uma retomada, o que tá legal? Dá uma dica aí pro pessoal. Eu acho que a primeira coisa, quando você pensar em entrar em Bolsa, né, em renda variável, é você entender que esse investimento é para longo prazo, né? Que ele não vai te deixar rico da noite para o dia. O que vai fazer com que você consiga acumular patrimônio é a constância, é a disciplina de você fazer os seus aportes mensais e o longo prazo, né? Porque no longo prazo é que as empresas vão se valorizando, no longo prazo é que o mercado vai subindo, o Ibovespa vai subindo. Então, é sempre esse pensamento de longo prazo. Se você tiver o pensamento de longo prazo e se você tiver exatamente o que você falou do sangue frio, né? O que é o sangue frio? É você colocar um percentual do seu patrimônio que você consiga dormir tranquilo.
Não adianta você ter alocado em bolsa de valores um valor que não te deixe deitar de noite no travesseiro e dormir tranquilo caso ele venha desvalorizar, né? Entendi. Então você precisa colocar na renda variável algo que, se cair 20%, ok, caiu 20%, mas isso não vai mudar o meu amanhã, ou o meu daqui a um mês, ou o meu daqui a 6 meses, ou daqui a um ano. Né? Eu vou continuar tocando todos os meus projetos, porque aquele valor não vai ser relevante para o que eu preciso fazer nesse curto prazo de 12 meses. Com esse pensamento já fica muito mais fácil. Outra coisa é não olhar home broker todo dia, né? Investidor iniciante, às vezes, ele quer todos os dias ficar olhando como é que está o mercado, planilhar quanto subiu, quanto desceu no dia. Não dá para fazer isso. Você tem que escolher as suas empresas, escolher os seus fundos imobiliários de acordo com os fundamentos, né? Que eles têm. Não, eu quero essa empresa porque eu acredito na governança, ou porque eu olhei o balanço, vi os indicadores, li alguns relatórios, e é a partir daí que eu tomei a decisão, né? Ou eu fiz o meu estudo e conversei com o meu assessor de investimento, e a gente definiu que esse é um caminho bacana para seguir. E quanto ao mercado, eu acho que sim, a gente vai retomar, né? Como você falou, essa semana está sendo uma semana boa na Bolsa de Valores. Tudo oscila na Bolsa, né? Qualquer presidente que fale qualquer coisa, isso gera impacto. A questão política do país da gente gera muito impacto. Então, às vezes, o presidente fala alguma coisa, ou o Paulo Guedes fala alguma coisa, ou o Rodrigo Maia fala alguma coisa, e de repente você olha e o mercado está lá todo precificando o que foi dito, né? Isso acontece muito rápido. É verdade. Mas eu acredito que Paulo Guedes está fazendo um trabalho muito bom e que a gente vai conseguir fazer a retomada. Depende muito da vacina, né? O coronavírus ele está castigando a economia mundial. Ninguém esperava que fosse durar tanto. Eu acho que todo mundo achava que ia ser algo que em 3 meses a gente já conseguiu superar. E não está sendo muito difícil sair disso. Mas eu acho que na hora que a gente conseguir efetivamente essa vacina, que as coisas começarem a normalizar, a gente consegue deslanchar junto também com as reformas, né? As reformas que estão previstas são fundamentais, exatamente. São fundamentais. Uma coisa que eu acho, você citou aí a questão do longo prazo da Bolsa de Valores, que todo mundo pensa, assim, muita gente, leigo principalmente, ele pensa que Bolsa de Valores é loteria, né? Hoje eu botei, amanhã vai dobrar, depois amanhã vai triplicar. E nesse cenário, o que é que eu vejo? Muito parecido com o mercado imobiliário, no sentido de que lá você consegue comprar ação, eu acho que com R$5, R$10, você comprou lá uma fração. Depender da empresa, né? Depender da empresa, você consegue investir muito pouco. No mercado imobiliário, não. Mas, em compensação também, você tem no mercado imobiliário, por exemplo, nós passamos aí por 4 anos de crise, né, pesada. O mercado imobiliário castigou muito esses 4 anos. Várias incorporadoras tiveram um problema financeiro, entregaram obras em atraso. Então, agora, esse 2020, a gente começou bem, o primeiro tri foi muito bom, né? E aí veio a pandemia. Quando o mercado estava começando a sinalizar de forma positiva, veio a pandemia. E aí, o que acontece? As pessoas começam a ficar na dúvida. Poxa, eu vendo meu imóvel, eu compro agora, eu não compro. Que é aquela história do imediatismo, né? Não enxergar além. Então, hoje, no mercado imobiliário, a gente consegue ter oportunidades, como eu falei, você consegue comprar produto que nunca foi usado, que ainda é da construtora, ainda estão no estoque lá, daquele momento de crise, por um preço que não vai existir mais, porque os lançamentos não vão estar mais naquele valor. E aí, muitas construtoras têm que fazer a bicicleta rodar, né? Tem que tirar aquele estoque da frente. E elas estão ainda com preços bastante atrativos, com muitas oportunidades, né? Em vários bairros da cidade. E acaba que as pessoas ficam naquela. Não, vai piorar mais um pouquinho para eu comprar. Né? E a gente sabe muitas vezes, na bolsa eu vejo muito isso, a pessoa diz, não, amanhã vai cair mais. E aí amanhã sobe, né? E aí a pessoa fica, e agora? Será que vai subir mais? Será que vai cair mais? No mercado imobiliário, a gente hoje está passando por esse cenário. O cliente ficou ao longo desses 4 anos muito, muito bem acostumado, né? Para não dizer o contrário, com a questão dos descontos e tudo. E agora ele está achando, alguns, né? Ele está achando que vai cair mais, só que não vai. Né? Assim, a tendência, exatamente, é como no mercado financeiro. Você está vendo aí a bolsa
subir. Não são todas as empresas, claro, né? Aí você está dizendo também que os fundos, por exemplo, o shopping, ele vai ter a retomada porque é natural, né? O país está em crescimento, né? Então, eu também sou otimista, como você, otimista realista, né? Não é aquele otimismo cego, né? A gente acompanha Isso. números, acompanha estatística, acompanha tudo aí, e a gente acredita que a coisa está sendo bem conduzida, né? Tá caminhando para uma coisa boa, né? Para um bom momento, para ambos os mercados. Eu acredito também que o mercado imobiliário ele tem algumas vantagens, né? Em função, inclusive, da pandemia, que as pessoas passaram a passar mais tempo dentro de casa e a valorizar a sua casa. Então, acho que por isso que está todo mundo muito atrás de imóvel, acho que empreendimentos de praia também vocês devem estar tendo uma procura muito grande. Sim, sim. Né? Porque as pessoas estão querendo se refugiar. Não posso ir para festa, não posso viajar. O vou para casa de praia. O estoque de Fortaleza hoje, Fortaleza, quando eu digo, é do Cumbuco até ali o Aquiraz. São menos de 200 unidades. Então, você imagina uma cidade turística como Fortaleza, né? Com a população aí quase 4 milhões. Você ter 200 unidades de segunda moradia para venda é muito pouco. Né? Então, é muito pouco. Tem muito lançamento aí já. Eu acho que esse ano ainda vão sair alguns lançamentos, né? Tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o mercado tá bom para para todo mundo, né? Assim, eu acho que a pessoa tem que realmente analisar a sua carteira, ter uma boa assessoria. Eu fiz questão mesmo, fazia muito tempo que eu queria ter esse bate-papo com você, porque eu sou fã também do mercado financeiro. Acho que tem tudo a ver com o mercado imobiliário. O público o cearense, como a gente também já pontuou, ele é muito tradicional, ele gosta de imóvel, ele gosta do papel, eu digo até que ele gosta do cheirinho da escritura, né? Ele pega ali a escritura e fica cheirando a escritura. Então, são pessoas que são tradicionais e aos poucos, né, estão conseguindo mudar um pouco e trazer e diversificar esse investimento, que é o que eu acho mais importante, né? Eu acho que a questão é o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Pô, eu tenho um patrimônio e eu consigo ter parte alocada em imóveis e parte no mercado financeiro. Esse é o ideal, porque na hora que eu tiver uma mega oportunidade no mercado imobiliário, eu vou lá, mexo nas minhas aplicações financeiras e efetivo aquele negócio. Da mesma forma, recebi uma proposta muito boa, né, para vender um imóvel meu. Vendo esse imóvel e aí aloco o meu dinheiro no mercado financeiro até que surja alguma outra oportunidade que seja muito boa. Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que você tem excelentes especialistas em mercado imobiliário para ajudar nessa carteira de imóveis, né? Muita gente não pensa que pode também ter a sua carteira de imóveis, pensa só na locação, né? Não pensa que você pode fazer o seu imóvel girar. E aí, se você tiver o conhecimento e uma excelente assessoria do mercado financeiro também, né, no mercado financeiro, você consegue fazer esse trabalho, né, de alocar o imóvel quando ele está na baixa, a mesma coisa, e jogar o dinheiro para renda variável e depois, quando surgir a janela ali do imóvel, você entra novamente, porque às vezes, Luiz, a gente tem também excelentes oportunidades para quem tem esse dinheiro guardado. Vários incorporadores aqui em Fortaleza, eles trabalham com o que a gente chama de cota de investidor. Quando tá acontecendo a concepção do empreendimento, aqueles incorporadores, né, eles juntam ali um grupo de 3, 4 pessoas e essas pessoas compram aquela cota do investimento, ou seja, você consegue quase dobrar seu capital em 4 anos, por exemplo, né? Que é quando você vai estar recebendo aquele dinheiro que você investiu em imóvel. Então, você tem também essa dobrada de valor, praticamente. E até, às vezes mais, porque aquele empreendimento, ele sobe, você compra por um preço, ele tem aquela correção de INCC de 4 anos, e lá na frente é outro valor, né? E dependendo da localização, da construtora, que é uma coisa que você falou aí do mercado de ações, né? Você tem que analisar bem a empresa. No mercado imobiliário, você tem que analisar quem é a construtora que você está comprando, se ela vai ter uma boa valorização, se ela vai entregar no prazo, olha o histórico dela, né? Então, tem também que se cercar dessas informações para poder estar investindo e comprando o melhor produto, né? Eu acho que em ambos os mercados precisa ter cautela, né?
e precisa se analisar com calma antes de tomar as decisões. Não são mercados para você tomar decisões por impulso, nenhum dos dois. Excelente. Luísa, dá uma dica aí para o pessoal que está assistindo a gente. A pessoa não quer começar pequeno, né? Quer começar a sentir esse gostinho aí do mercado financeiro. O que é que você sugere para as pessoas que querem esse começo, né? Querem dar esse start? O que é que você sugere aí de legal para esse pessoal? Acho que a primeira coisa que tem que fazer é você definir, né? Qual vai ser a corretora que você vai usar. E hoje a gente tem diversas corretoras. A que eu trabalho é a XP. Depois que você definiu isso, se você conseguir ter contato com um assessor de investimentos, no caso eu sou uma assessora de investimentos, é o melhor caminho. Por quê? Porque o assessor de investimento, ele vai sentar com você, vai entender qual é o seu objetivo, vai entender quanto você quer começar aplicando, vai poder analisar se você hoje já tem outros investimentos, né? E aonde estão esses investimentos, qual é a rentabilidade que você está tendo através deles, fazer um comparativo da sua carteira atual com a carteira que ele vai te sugerir dentro da corretora. Então, acho que essa conversa é muito importante, esse início de relacionamento é muito importante. E a partir daí, o que é que ele vai fazer? Ele vai te sugerir uma carteira, né? Essa carteira ela vai respeitar o seu perfil de investidor. Isso é primordial, porque, como eu falei, investimento é para a gente dormir tranquilo, né? E aí, a partir disso, você vai traçando também com os seus prazos e objetivos. Olha, eu quero investir 100 mil, mas eu quero para usar ele daqui a 2 anos. Então, a gente vai precisar alocar, né, em produtos que tenham esse prazo. E eu estou começando agora. Então, se você está começando agora, a tendência é que a sua carteira seja mais conservadora. Por mais que você ache que você tem grande tolerância a risco, pode ser que na hora que a bolsa caia 5, 10%, você descubra que você não tem tanta tolerância quanto você acreditava ter. Entendi. Né? Então, é sempre dar passinhos assim, com calma. E quando você fala, eu sou fã da XP, sou suspeita, e quando você fala em assessoria, né, que a pessoa pensa, para eu ter uma assessoria, eu tenho que ter, sei lá, 100 mil na conta. A partir de quanto você pode ter essa assessoria? Né? A partir de quanto você pode... eu não tenho 100 mil, mas eu tenho 5 mil, eu tenho 10 mil. A partir de quanto você pode entrar e começar a pensar em sonhar, né, num prazo aí, em ter uma rentabilidade bacana no longo prazo? Pronto, como é que funciona dentro da BP Investimentos, né, que é o meu escritório? Nós temos alguns targets de cliente. Então, se você tem até 100 mil reais, você vai ter 2 assessores disponíveis, que são assessores da mesa digital, para poder te ajudar, né, nesse seu início de entrada no mercado, para você estar recebendo ofertas através do WhatsApp. E aí você vai ter um atendimento que vai ser, todas as vezes em que você precisar de ajuda, vai ter alguém para te atender, né? A partir de 100 mil, até você, entre 100 mil e 1 milhão, você já consegue ter uma assessoria on demand, que é o quê? É um assessor que você vai ter um contato maior com ele, que ele vai conseguir te mandar algumas ofertas, né? Quando ele achar que aquele produto é algo que faz sentido para a sua carteira, faz sentido para o seu perfil. Então, você vai ter um contato um pouco maior com ele. Luísa, e por que se eu tiver só até os 100 mil, eu não vou ter esse mesmo atendimento? Porque você até os 100 mil não pode estar girando tanto a sua carteira, né? Não faz sentido. Então, a gente também olha por isso. Não adianta... Exatamente. Tem até produtos específicos, né? Para quem tem acima de 100. Se você tiver acima de 1 milhão em investimentos, você é um investidor qualificado. E aí sim, você tem produtos que são diferenciados, né? Tem produtos que eles determinam aportes mínimos. Então, não faz sentido eu pegar um investidor que ele ainda não tem um patrimônio muito grande e eu estar o tempo todo enviando diversas ofertas para ele, porque a carteira dele ainda não vai comportar uma diversificação tão grande. Então, e vai realmente, até confundir a gente começa menorzinho. Tá começando, né? Exatamente. Então, a gente começa pequeno com essa assessoria. Toda vez que você precisar do apoio, né, os assessores vão estar à sua disposição. Qual é a grande diferença também de você ter uma assessoria de investimento e não um gerente de banco?
os assessores de investimento, eles são sócios dos escritórios, né? Então, a gente não tem aquele turnover de que daqui a pouco você tem um gerente de banco, daqui a 2 meses, quando você tenta falar com o cara, já mudou, e aí você já não consegue nem saber mais qual é o contato dele. Então, isso não acontece dentro da assessoria de investimentos. Você tem realmente uma proximidade maior, você recebe conteúdos com uma frequência maior. No caso da BP, além de ser um escritório de assessoria de investimentos, a gente tem um canal que é a BP Money, né, onde você tem informação sobre o mercado financeiro o tempo todo. A gente cobre as notícias do mercado financeiro, então diariamente a gente manda abertura de mercado, fechamento de mercado, tem grupo de Telegram. Então, se você é uma pessoa que quer, né, ficar mais próxima, entender um pouquinho mais, essa parte também acaba contribuindo muito. A gente tem cursos educacionais para quem quer entender mais do mercado também. A BP Money oferece esses cursos. Gente, e aí a gente consegue cobrir um pouco mais. Uma coisa é certa, o mercado imobiliário tem muito a aprender com o mercado financeiro no que diz respeito ao trato com o cliente, né? Então, isso aí que a Luísa está falando para a gente é uma aula de assessoria, que é o que o corretor, que as imobiliárias devem fazer com a sua carteira de cliente. Muitas vezes, Luísa, o corretor, a imobiliária, ele faz aquela venda daquele cliente e acha que aquela pessoa só vai comprar um imóvel uma vez na vida, né? Ela não acha que a família vai crescer, que ele pode se separar, ou que ele pode mudar de cidade, ou que ele pode ter um upgrade no emprego e ter um aumento salarial e ele quer dar um conforto maior e ir para uma casa maior ou menor, né? Então, as pessoas subestimam o cliente, né? No mercado imobiliário, por ser um mercado que as pessoas entendem como mais engessado, né? Que eu não tenho liquidez para vender toda hora, comprar toda hora o imóvel. Então, eles acabam que esquecendo isso aí que você está falando. Então, esse recado aí que você está dando, e eu sei que nessa live tem muita gente do mercado imobiliário assistindo, é o que a gente tem que fazer todo dia, gente. O mercado imobiliário tem que começar a se espelhar no mercado que é bem mais recente que o imobiliário e que já dá um baile no quesito atendimento ao cliente, né? Então, você imagina se você tiver a sua carteira de investidores, de clientes, onde você passa para ele mensalmente os indicadores do mercado imobiliário, onde você passa para ele mensalmente os lançamentos, as oportunidades. Então, às vezes a gente acha, eu vou ficar enchendo o saco do cliente. Não é enchendo o saco. Se você mandar qualquer coisa, é encher o saco. Mas se você mandar informação e conteúdo, você vai estar trazendo aquela pessoa para você, fidelizando aquele cliente. Né? Então, da mesma forma que o mercado financeiro ele tem a assessoria financeira, como a Luísa está dizendo aí, desde o primeiro momento, que é imprescindível, porque a pessoa não conhece o mercado, está começando, e aquele assessor está ali todo o tempo cuidando dele. O mercado imobiliário é para ser da mesma forma. Né? Assim, o corretor tem que cuidar do cliente, tem que informar o cliente, tem que segurar a mão dele, porque o cliente muitas vezes não conhece o mercado, não sabe as taxas de juros, correspondente bancário, ele não sabe a nossa linguagem, né? Para a gente é comum, mas para ele não. Então, o mercado financeiro, ele dá um baile no quesito atendimento ao cliente, no quesito cuidado do cliente. E isso reverbera em quê? Em venda, em aumento de carteira, né? Em indicação. E é VGV que todo mundo quer. Eu acho que foi perfeita a sua colocação. E o que a gente costuma dizer é, o cliente é o meu maior patrimônio. Né? Se eu não tenho cliente, eu não aumento carteira. Se eu não aumento carteira, eu não faço receita. É isso mesmo. Então, sim, eu tenho que cuidar do meu cliente. O meu cliente, ele tem o meu WhatsApp pessoal, por isso que eu falo da diferença do banco, né? O meu cliente, ele me manda um WhatsApp, ele sabe que eu vou responder. Eu posso não responder ali naquele minuto, porque agora mesmo a gente está na live, mas quando sair, ele tem certeza de que eu vou responder. E se ele precisar falar comigo no final de semana, se for alguma coisa que é urgente, ele vai conseguir falar comigo, eu vou dar o retorno que ele precisa. Como eu falei, a gente atende clientes que não moram no Brasil e, óbvio, eu tenho que me adequar à rotina desse cliente. Se o meu cliente mora na Austrália, eu vou falar com ele 9 da noite, porque lá vão ser 9 da manhã.
no horário dele. É verdade. Né? E eu tenho que ter essa mobilidade, essa disponibilidade para poder atender ele da melhor forma possível. Às vezes, Luiz, eu escuto o corretor dizer: eu vou atender o cliente no domingo. Meu amigo, é o tempo que o cliente pode. Ele trabalhou a semana toda como você, mas o tempo livre dele para fazer a visita é no domingo. Tem que ser no domingo. Então, assim, a gente realmente tem que... O mercado imobiliário, as pessoas que trabalham no mercado imobiliário, elas têm que virar essa chave, né? De achar que aqui o cliente... a gente tem um estudo histórico, né, do Brasil, que o brasileiro ele troca de residência a cada 1,3 vezes na vida, né? Ou seja, e hoje a gente sabe que a verdade não é essa. As pessoas, o mundo globalizado está mostrando que as pessoas estão mudando constantemente e cada vez isso vai acelerar mais, né? As pessoas hoje são do mundo, não são de um lugar, né? E acaba que você com essa mobilidade que as pessoas estão tendo, elas estão cada vez mais desapegadas, né, àquele imóvel. Então, as pessoas não têm mais aquela, eu comprei aqui, eu vou ter que ficar aqui o resto da minha vida. Isso acabou, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou morando em São Paulo, depois eu estou nos Estados Unidos, eu estou na Europa. Então, assim, hoje acabou isso. Então, as pessoas têm que começar a enxergar que ninguém está mais enraizado em imóvel, apesar de a gente chamar de bem de raiz, mas ninguém está mais enraizado ao imóvel. Ele pode estar lá enraizado na terra, mas nós estamos lá, ó, mudando, investindo, né, e indicando muitas vezes, né? Então, esse baile que o mercado financeiro dá no mercado imobiliário de atendimento é o que eu acho que é o nosso maior desafio, né, de virar essa chave, né, que o mercado imobiliário, o corretor do mercado imobiliário, ele tem que, por acaso, não sei se ainda mas antigamente você tinha, né, o corretor na bolsa, não era assim? Sim. Né? Então, porque antes a bolsa era presencial, né? Mas é o assessor de investimentos. Pronto, exatamente. Então, esse assessor que antes era o corretor e que hoje o corretor está mudando para consultor, né? O pessoal está se denominando aí consultor de imóveis, ele tem que entender isso, que o imóvel hoje ele não concorre só com outro imóvel. Tá aí você para provar. Eu concorro com fundo, eu concorro com tesouro, eu concorro com bolsa, com uma série de outros investimentos que estão extremamente atrativos, né? E que tem um atendimento excelente, excepcional. E aí é onde a gente tem que se reinventar. Esse meu recado. Eu acho que é muito bacana essa troca de informação, de conhecimento. Luísa, você é fera, né? Sou sua fã e tô já botando minha carteira aí com você também. A minha parcela. Venha. Eu invisto também, eu tenho imóveis também, não é só no mercado financeiro, não. Mas você tem a casadinha perfeita, tem imóveis e tem liquidez. Tá a diversificação perfeita. É o que todo investidor, né, deve tentar fazer. Porque se ele imobiliza tudo, ele perde a oportunidade. E ele perde liquidez. Às vezes não é nenhuma oportunidade de negócio, mas é uma necessidade, alguma coisa que acontece e ele está sem caixa. Né? Isso aconteceu na pandemia. A gente viu pessoas que têm muito patrimônio, mas o patrimônio todo imóvel, e a empresa deixou de performar, e o cara teve problema de fluxo de caixa. Porque ele não tinha liquidez. Tem muitas vezes que se endividar tendo dinheiro, né? Tendo o imóvel. Exatamente. Mas tem que se endividar porque não tem liquidez. Então, liquidez, realmente, você tem uma parte que você possa movimentar, possa ter essa manobra, não só pela empresa, mas até por saúde mesmo. Às vezes acontece uma necessidade que a gente não está contando, né? E a gente sabe que saúde hoje é muito caro e a gente faz tudo. Eu estava vendo um dia desse uma live do Perini, onde ele dizia que teve um problema de hernia de disco, e ele disse, se chegasse uma pessoa para mim e dissesse assim, R$1 milhão eu pagava para me livrar daquela dor. Né? E se você não tiver aquela liquidez, você não tem como pagar, você vai ficar com a dor. Então, eu acho também importantíssima a liquidez. E vamos aproveitar aí essas duas grandes janelas, né, do mercado financeiro e o mercado imobiliário. O mercado financeiro não é para amador, né? É realmente um mercado que precisa de uma assessoria. É importante demais ter uma assessoria. E eu já vi pessoas próximas a mim, conhecidos meus, terem realmente problema de entraram lá, eu sou arrojado e tal, e foi lá e quando teve a primeira baixa da bolsa,
foi um estresse tremendo. Desesperou e saiu, né? É como você colocou muito bem, a pessoa não sabe que não está preparada para aquele momento, né? Ela entra, eu sou investidor, sou arrojado. Aí quando viu lá o problemão e não teve aquele equilíbrio, que não é só equilíbrio, a gente sabe que é uma situação nova, né? E a pessoa muitas vezes não consegue sair dela, fica lá na preocupação. E dormir à noite, gente, com um travesseirozinho do lado, uma noite de sono tranquila, não tem dinheiro no mundo que pague, viu? Não, não tem. Exatamente, é você conseguir dormir tranquilo. Tá lá, o meu dinheiro tá trabalhando para mim, tenho certeza de que os produtos que eu estou investindo vão ser bons para mim. Sei que vai ter oscilação em uma parte da minha carteira, mas estou tranquilo com esse percentual, né? É um percentual em que me deixa confortável. Então, pronto, bola para frente, vamos estudar mais, vamos aprender mais o mercado para poder aproveitar as oportunidades que ele tem a oferecer. Né? E Perfeito. também sou sua fã, me acho você sensacional nessa parte de atendimento ao cliente, né? Vejo que você conduz de uma forma realmente diferenciada do que eu costumo ver acontecendo no mercado imobiliário. E acho que por isso o seu sucesso é tão grande, exatamente pela forma como você consegue tratar o cliente, consegue criar o seu relacionamento. Acho que isso é o grande diferencial que você tem a seu favor. Obrigada, Luísa. E me diz aí como é que o pessoal pega mais informações com você, onde é que o pessoal te encontra, o teu Instagram. Ela tem um Instagram, gente, que é Eu Quero Ser Rica, que eu sou fã desse nome, né? Assim, a Luísa realmente é uma player do mercado financeiro que eu admiro muito. E me diz aí, onde é que o pessoal te encontra, onde é que a gente acha você? Gente, vocês conseguem me encontrar no @luisa.trócoli. Deixa eu colocar aqui nos comentários. É o @luisa.trócoli. Ou no site também, né? Que é o www.queroserrica.com.br. Ou no meu WhatsApp, que eu também vou deixar aqui para vocês nos comentários, que é o 85981654292. O que vocês quiserem saber sobre a questão de como funciona a assessoria de investimento, como funciona a XP, como é que eu faço para conversar com algum dos assessores e entender o que é que eu preciso para poder começar, manda mensagem, manda um direct, chama no WhatsApp que a gente vai conversando e eu vou orientando vocês. Luísa, obrigada demais. Estou muito feliz com essa nossa live. Eu acho que esse assunto vai render muito, eu acho que vai ter volta. E sucesso para você, né? Tamo junto aí nesse mundo. Tamo lá nas especialistas também. Pessoal, segue lá o Instagram das especialistas, as especialistas. Tem muito conteúdo lá, só profissionais de ponta mesmo. E eu tô trazendo aqui uma delas que é sensacional. Beijo, obrigada a você, obrigada a todo mundo aí que curtiu nossa live. Beijo. Obrigada, gente.